E aí, pessoal, tudo bom? Olha aí, chegando aqui hoje para a gente falar sobre algo que é bem importante: modelos atômicos. Exatamente. A gente já teve uma experiência de falar sobre os gregos, sobre Dalton. A gente viu, né, a distância de tempo entre o modelo dos gregos e o primeiro modelo científico de Dalton. E depois aquela enxurrada de modelos atômicos que a gente conhece bem. Então, pessoal, o modelo atômico é um assunto importante porque ele dá uma fundamentação para o estudo, tá certo? Dessa parte até chegar em tabela periódica. A gente hoje vai aprofundar alguns modelos. E eu acho que é importantíssimo que a gente reconheça alguns modelos atômicos que estão aí no dia a dia. Então, por exemplo, esse modelo aqui que eu vou colocar para você, você já deve ter visto ele em mais de um minutinho. Vamos lá, posso colocar para tu? Não tem som não, tá? É só uma imagem. E tu vai me dizer de que modelo é essa imagem. Tá certo? Vai, bora lá. Vamos interagir para esse negócio andar. Olha que bonitinho. Sem som, hein? Sem som. Sempre dá errado, né? Mas vai dar certo. Calma, vai dar certo. Eu tenho medo de não do modelo não aparecer para vocês, a imagem não aparecer para vocês. Mas vai aparecer sim, tá? Olha ela aqui. Olha ela aí. Um experimento interessantíssimo da lâmina de ouro. Olha ele ao vivo para tu ver. Olha que bonito, ó. Olha que legal. A radiação alfa, partícula alfa, ó, saindo da caixa de chumbo, né? Alfa é positiva, vai passar pela lâmina de ouro. Quando passa pela lâmina de ouro, aí você tem a surpresa. A maioria dos raios passam, alguns desviam e poucos voltam. Aí o que é isso, pessoal? Isso fundamentou um modelo que a gente vai estudar hoje. Exatamente. É um modelo que a gente viu, que a gente percebeu que o átomo era o quê? Era formado por duas regiões. Ele é descontínuo, ele é formado por núcleo e eletrosfera. Não é legal? Então, vamos embora. Vamos sim, vamos conversar sobre os modelos atômicos. Primeira coisa que eu queria falar contigo era fazer uma pergunta. Vem cá, tu já pensasse que tudo que existe, desde o ar que está aqui, que a gente está respirando, até o celular que está por aí em algum lugar, que a gente usa, tudo é feito de átomo? Então, ó, é importante a gente pensar nisso, porque não é uma coisa distante, não é uma coisa fora da realidade, é uma coisa real. Então, falar sobre a importância dos modelos atômicos científicos serve para que a gente explique fenômenos, que a gente consiga prever alguns comportamentos e veja também como essas descobertas foram evoluindo. Então, pessoal, não é simplesmente decorar cada um dos modelos, embora na prova do vestibular, muitas vezes basta o cara dar uma decorada, né? Mas o importante é que a gente perceba que tem uma coisinha a mais nisso tudo. E aí eu quero mostrar para todos vocês aqui, vou colocar aqui o nosso belíssimo slide, para que a gente possa conversar um por um. Vamos embora? Bora lá. Então, como é que eu começo a nossa aula? Eu sempre começo nossa aula com uma pequena revisão. Então, vamos fazer isso até chegar ao que mais nos interessa hoje. Olha que legal. Tá dando esse tilt porque o computador tá quebrado, aí eu não tô conseguindo ver aqui embaixo às vezes, entendeu? A tela caiu na escola e quebrou. Então, pessoal, vê bem, lembrar que lá, ó, lá na Grécia, 625 a.C., Tales de Mileto disse assim, ó, a água é a essência de tudo. Depois, Anaximenes falou o quê? Disse assim, ó, não é água não. O ar seria o elemento constituinte do universo. A água, ar. Tá faltando o quê? Aí Heráclito falou, sim, mas bota o fogo aí também como terceiro elemento da matéria. Tudo do dia a dia, tudo da filosofia deles. Vê que coisa legal. E Empédocles falou, e a Terra? Aí chegou Aristóteles, o sábio de Estagira, falou o quê? Água, ar, fogo e terra podem se transformar um no outro, dando origem ao que a gente chama de novos materiais. Aí, pessoal, ó, lá
em 460 a 370 a.C., eles acreditavam que os átomos eram indivisíveis, não é isso? Então a gente tem aí a primeira pegada dos modelos, que é o modelo de Demócrito e Leucipo, onde ele diz que toda e qualquer matéria é formada por átomos, e esses átomos são partículas indivisíveis e tão indestrutíveis. O que é que está acontecendo ali? Você pega a matéria, vai subdividindo, vai chegar um momento que a matéria está tão dividida que não rola mais, não consegue mais dividir nada. Aí, olha, isso foi antes de Cristo. Como é que eu falei na aula passada? Em 1808, chega Dalton, o cara da Via Láctea, exatamente, ele era um Quaker, né? Então ele diz que todos os elementos são formados por partículas menores, indivisíveis, indestrutíveis, esféricas. E daí a sua teoria atômica, modelo da bola de bilhar, primeiro modelo científico, porque é baseado em leis ponderais. O que são leis ponderais? A lei de Dalton, né? Lei das proporções múltiplas. Mas também tem a lei de Proust, lei de Lavoisier, lei ponderal, são leis que envolvem massa. Então, o que é que nosso querido Dalton diz? Dalton diz: átomos são bolas sólidas, invisíveis e indivisíveis. Átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si. Átomos de diferentes elementos são diferentes entre si. Erro pesado aí, né? Átomos de diferentes elementos podem ser distinguidos por seus respectivos pesos. O que identifica um átomo, a gente sabe hoje em dia, é o número atômico. E átomos de diferentes elementos podem se combinar. Aí ele fez uma lei das combinações. Pessoal, olha que legal. Cuidado, tá? A gente não pode dizer assim: ah, esse modelo é errado. Não cabe esse comentário. O modelo, ele é ultrapassado. Errado não. Ele é ultrapassado. Errado não. Então, o que é que você tem aí? Ele era o melhor que ele podia fazer naquela época. Concorda comigo? Então, Dalton, em 1808, vê, ele fez o quê? O modelo da bola de bilhar, inspirado nas ideias filosóficas de Leucipo e Demócrito, do átomo indivisível. Ele propôs que toda a matéria fosse feita de partículas indivisíveis e indestrutíveis, que eram os átomos. Átomos, lá da Grécia, A negativo, tomos parte, que não tem parte, né? Então, os postulados dele a gente viu. São esferas maciças e indivisíveis, o mesmo elemento são idênticos em massa e propriedades. E ele disse também o quê? Que compostos são formados pela combinação de átomos em proporções fixas. A gente sabe que essa lei está certa até hoje. A água é sempre H2O, na proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, pessoal, o impacto disso foi importantíssimo. Ele, com isso aí, ele consegue propor as leis ponderais, lei das proporções definidas, lei das proporções múltiplas. Foi o primeiro modelo que eu falei o quê? Cientificamente fundamentado. Guga, e hoje em dia esse modelo serve para alguma coisa? Serve. A lei, pessoal, de Dalton ainda se aplica hoje em dia para a gente calcular a fórmula de medicamento, balancear a equação química, entre outras coisas. Aí, então, ó, tudo isso ainda segue a regrinha de John Dalton. Aí vem cá, vamos lá. Olha que legal. Vê bem, a gente vem para cá agora, ó, e ó que lindo. Vamos para um novo modelo. Você vai perceber que antes de cada grande modelo, tá? Antes de um modelo atômico, a gente viu que tinha o quê? Sempre tinha uma grande descoberta. Qual é a descoberta que eu vou falar agora? A partir da ampola de Crookes, John Thomson descobre os raios catódicos, que são partículas negativas, tá? Então, pessoal, o raio catódico é o que a gente conhece com o nome de elétrons. Exatamente. Então, Thomson, o legado dele, até hoje a gente usa o tubo de imagem da TV, porque a TV hoje em dia não tem mais tubo de imagem, tem a TV de plasma, mas era um tubo de raio catódico. Exatamente. Então, pessoal, a gente tem esse uso até os dias de hoje. Agora, vê, se tu tem raio negativo, o que é que o cara pensou na época? Pô, se tu tem alguma coisa negativa, tu tem que ter alguma coisa o quê? Positiva. Então, ele notou que os elétrons arrancados do eletrodo negativo, os raios catódicos, são acelerados em direção ao polo positivo. Então, sai do negativo e vai para onde? Vai para o positivo. E nesse percurso aí, quando ele está indo lá, colidem com moléculas do gás, que está residuais, né? Pouco, porque é um tubo quase de vácuo. E essas colisões retiram novos elétrons das moléculas do gás, formando os que a gente chama de íons positivos. Tirou o elétron, íon positivo. Tirou o elétron, íon positivo. E aí eles são acelerados em direção ao polo negativo. Então, o positivo vai para o negativo vai para o positivo. O negativo, raio catódico. E o positivo, raio anódico, né?
Não, eles chamam raios canais, porque eles passavam por uma estruturazinha cheia de buraquinhos, para ele conseguir ver que o raio estava passando. Porque se ele não tivesse nada, iam para o lado, um para o outro, ele só ia ver a luz. De que lado vem a luz? Não tinha a menor ideia. Ele teve a ideia de fazer um cátodo perfurado. Por quê? O cátodo sendo perfurado, quando o raio passasse, ia bater atrás. Aí dizia, opa, tem alguma coisa ali atrás. Concorda? O raio não podia sair de trás, já que o cátodo estava aqui. Então, se foi lá atrás, é porque passou pelo buraco que tinha aqui, pelo canal, raios canais. Isso aí é um experimento, não é um experimento de Joseph John Thomson. E aí a gente viu, ó, ele colocou num tubo de Crookes, né, essa ampola que é semelhante a uma lâmpada fluorescente, e aí ele consegue fazer com que você perceba, tá, perceba que a matéria tem em carga negativa e carga positiva, e o raio, ó, ele desvia. Se ele é negativo, vai para o lado positivo. Se ele é positivo, vai para o lado negativo. Isso é um experimento fundamental. E daí Thomson fez o seu primeiro modelo, o modelo que diz que o átomo é semelhante ao quê? Ao que ele chamava pudim de passas. Exatamente. Então, o átomo, pela primeira vez, tem natureza elétrica e pela primeira vez o átomo passa a ser divisível. Tá? Legal demais, né? Aí lembra, dois outros cientistas foram meio que naquela mesma pegada. Um é esse rapaz aí, Philip Lenard, um prêmio Nobel. Viu? Lenard, ele diz que o átomo era igual que Thomson fala, ele não discute muito não. Só que ele discorda que o átomo seja todo positivo com partículas negativas. Ele diz que ele é todo neutro com carga positiva e negativa, positiva e negativa, positiva e negativa, chamando esses pares de uma carga positiva e negativa, uma positiva e negativa de dinâmidas. O dinâmida é um par de carga. E Hantaro Nagaoka diz que o átomo é semelhante ao anel de Saturno. O planeta e os anéis ao redor. Parece com o quê? Ernest Rutherford. Concordo. Só que teve um problema. Ele não provou. Desses, o modelo que vai ficar mesmo é o modelo de Joseph John Thomson. Então, pessoal, o que foi que a gente viu? O experimento de Crookes. Tubo com quê? Com gás rarefeito, alta tensão, surgia um feixe. Esse feixe saía do cátodo, que era o polo negativo, chamou de raio catódico. Os raios, essas propriedades, pessoal, cada vez caem menos em vestibular. Mas como a gente quer aprofundar, então vamos, né? Os raios são desviados por campos elétricos e magnéticos, partículas com carga negativa. Tem massa, são matéria, não são luz. Então, o impacto, pessoal, é que ele quebra a ideia do átomo divisível, do átomo que não dividia. Agora não. O átomo agora é uma partícula o quê? O átomo agora é uma partícula divisível. Concorda comigo? Isso é muito, muito importante. Thomson batizou esses raios de elétrons, né? Então, pessoal, vê bem. Para tentar aprofundar o máximo do máximo, desvio por campos elétricos e magnéticos, você tem o quê? Ao colocar uma placa, como eu coloquei na prática ali, né? Carregada próximo ao feixe, ela se desvia em direção à placa positiva. Então, isso indica que essa partícula tinha carga negativa. Tá certo? Por isso que ele concluiu isso. E a outra, ela movia uma hélicezinha que ele botou no meio. Então, dentro do tubo de Crookes, os raios faziam uma pequena hélicezinha, feito um catavento girar. Então, isso prova que eles tinham massa, se comportavam como matéria. Então, é bem interessante isso, né? Então, vamos ver que isso é muito legal. Então, vê, é muito importante que você interaja mesmo. Então, por que os raios catódicos provam que os elétrons têm massa? O experimento da hélice dentro do tubo de Crookes que eu falei. Imagine um pequeno ninhozinho, uma pequena hélice, colocada no caminho dos raios. Se não tivesse, tu botar aqui na janela não, né? Uma janela fechada, sem vento, a hélice vai girar? Não. Então, se o raio fosse em luz, que é uma onda eletromagnética, a hélice não giraria. Ela só receberia energia, mas em um empurrão físico, né? Não teria como ela mexer. Como os raios fazem a hélice girar, significa que algo com massa em movimento está colidindo com as pares. Então, as partículas reais estão batendo ali. Conclusão, os elétrons têm massa e estão se movendo com velocidade. É como se você jogasse bolinha de gude, que são os elétrons contra o ventilador. Ele gira. Mas se você apenas ligasse a lanterna, o ventilador não se moveria. Concorda comigo? Não é interessante? Eu acho que deixa de não ser, não. Eu acho interessante, sim.
né? Deixa de ser assim, negócio tão bonitinho. Então, vê, pessoal. Então, o que foi que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que a gente ia ter o quê? O modelo de Thomson, que diz que o átomo é uma esfera positiva com elétrons incrustados, explica a neutralidade da matéria, é o primeiro a dizer que o átomo é divisível e é também o primeiro a falar que o átomo tem natureza elétrica. Ó, detalhe fundamental, muito, muito, muito fundamental. Este modelo de Thomson dá uma quebrada, tá? A partir daí o átomo começa a ser algo que tem uma carga elétrica. É algo que pode ser dividido. O nome átomo continuou em homenagem lá aos gregos. Certinho? Certíssimo, né? Então vem comigo, vem comigo. Aí vê, o que foi que eu falei, pessoal? Eu falei assim. Antes de cada modelo tem uma descoberta. Então, que descoberta aí? Vê. Lembrar, quem descobriu os raios catódicos foi Joseph John Thomson. Mas quem descobriu os raios carais foi Eugen Gudenstein e Ernest Rutherford. Agora, para o próximo modelo, é importantíssima a descoberta de Becquerel. O que Becquerel descobriu? Becquerel descobriu a radioatividade, exatamente, que é a capacidade de emissão de radiações de partículas, né? Pessoal, todo mundo lembra de radioatividade e lembra logo de quem? Marie Curie, não é verdade? Mas lembre-se, a maior de todos os cientistas é ela, tá certo? Mas quem descobriu, quem deu o estalo, foi nosso querido Becquerel. E aí a gente tem aí uma experiência, que o Rutherford se aproveitou da experiência para deduzir o quê? Lembra que eu comecei a aula mostrando um experimento? Ficou meio mequetrefe, mas deu para ver, né? A radiação passava pela lâmina de ouro, mostrando que ela não era maciça, e aí o que é que acontecia? A maior parte passava. Olha que onda. Até aí tudo bem, não é um problema. O átomo era um fluido mesmo, ele achava isso. Por que a lâmina de ouro? Porque o ouro é bem fininho, né? Aí ele conseguia fazer uma lâmina bem fininha, já que ele é muito um metal muito nobre. Aí ele é muito dúctil e muito maleável. Maleável forma lâmina, dúctil forma fio. Aí o que é que acontece? O problema não era o que passava. O problema é que alguns desviavam e outras voltavam. Então, se tu tá chutando partícula alfa que é positiva, tudo está passando de boa, mas quando alguma desvia, é porque tem alguma coisa positiva no meio. E se bate e volta, então tinha mesmo. Então é daí que ele surge com a ideia do núcleo. Então, Guga, por que passava muito mais do que voltava? Porque o núcleo é bem pequeno e a eletrosfera é bem grande. Então, lembrar, ó, a maioria passa. Alguns batem e volta e poucos aí também, menos ainda bate e volta, né? E poucos desviam, que é quando passa junto. Então, pessoal, a maioria das partículas continuou sua trajetória. O átomo não é maciço. Poucas partículas sofriam desvios e quase nenhuma refletia, batia e voltava. Então, ele provou que o átomo era dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Pela primeira vez, a gente tem um átomo que descontínuo. O que é descontinuidade? Uma bola é uma coisa contínua, um pudim é uma coisa contínua. Mas se eu tenho um núcleo, nada, e uma eletrosfera aqui, ele é descontínuo, ele tem duas regiões. Tá certo? Isso é importantíssimo para a gente perceber. Ó, pessoal, toda aula minha, né? Eu estou colocando alguma coisinha assim para a gente ver. Olha a de hoje é muito legal. Vê, vou botar aqui. Eita, eu tirei para mostrar, para tirar aqui, não estou conseguindo. Vou tirar. Olha que maravilha. Conversas com Tarantino. Quentin Tarantino. Ó, Tarantino, pessoal, ele é o cineasta maravilhoso, né, que fez Bastardos Inglórios, Pulp Fiction, Os 12 Odiados e por aí vai. Então, toda a aula agora, ou a maioria delas, né, quando eu tiver condições, eu vou tirar assim, um disco aleatoriamente, ou vou tirar uma poesia para ler aqui, ó, para dar mais vivacidade. Ó, Maria Bethânia. Maria Bethânia. Aqui, ó, tem músicas lindíssimas, né? Como tudo de Maria Bethânia, que me deu foi uma aluna. Ela hoje em dia é médica. Ela me deu faz um tempinho, ó. Tá aqui guardado com todo amor e com todo carinho. Aqui eu ainda tenho DVD, CD, disco vinil, que na próxima aula eu vou mostrar, tem uma coleção enorme,
E ainda tenho livro, que é uma coisa que eu acho que quase ninguém mais tem no mundo, né? Eu ainda tenho alguns livrinhos aí. Os outros, meus filhos ficaram, né? Ó, tô lendo esses dois agora aqui, ó. Esse aqui que eu ganhei de aniversário, ó. Meio Almodóvar, meio Fellini. E o que eu amo, Vinícius de Moraes, cinema, que junta tudo, né? Tem um filho chamado Vinícius, em homenagem a quem? A Vinícius de Moraes. Guga, tá enrolando aí. Tô enrolando o quê? Não, relaxa. É pra gente dar uma relaxada, que não para, né? Só falando de modelo desses cabas. Vamos lá. Ó, me diz também o que é que tu estás vendo aí. Vai ser bem legal. Então vamos lá. Tudo certo até aí? Estamos entendendo o que a gente vai ter aí. Então vem, pessoal. A gente pode também dizer sobre outros modelos, tá? Deixa eu responder aqui. Vamos lá. O modelo de Rutherford teve algum erro? Veja. Olha. Preste atenção. Marcela, vê. Não é erro. É que ele não conseguiu explicar como é que o átomo tinha estabilidade, uma vez que ele estava seguindo, na época dele, a física clássica. E segundo a física clássica, se o cara tá ali, ó, girando, ele tá o quê? Gastando energia, realizando trabalho. Então, cada vez ele vai ficar com menos energia. Então, para que ele mantenha a órbita com menos energia, a órbita tem que ir encurtando. Órbita encurtando é uma espiral, tá? Então, esse foi um problema sério. A física clássica não explicava como é que o elétron girava sem perder energia. Ah, rapaz, é mesmo. Mas, por outro lado, esse modelo dele é um modelo que até hoje é base da fisão e da fusão nuclear, ou seja, da energia nuclear, que é uma energia extremamente importante, né? Extremamente importante. Tá vendo como é legal? Não é legal? Eu acho, pessoal, eu acho legal. Aí vê, vamos lá, vem-se embora comigo. Ó, já expliquei porque tá demorando, né? Porque aqui fica complicado. Então, ó, lembre-se que ele não explicou o quê? Como é que o elétron gira sem perder energia. Também não tinha nem como explicar. A física clássica não explicava isso. Outra coisa, ele não falou de nêutron. Ele sabia que tinha nêutron. Ele sabia. Mas como é que tu sabe que ele sabia? Porque ele fala, né? Que a massa do núcleo é maior do que a soma da massa dos prótons. Só que ele não entra nessa de falar de nêutron. Por um motivo simples. Ele não tinha como provar nada, então ele ficou quieto. O nêutron vai ser provado por Chadwick muitos anos depois. Sim, mas o modelo dele era errado. Não, o modelo dele não era errado, não. O modelo dele não tinha nada de errado. Olha aí que eu falei, ó. Chadwick descobre o nêutron, tá vendo? Aí, pessoal, com isso tudo, a gente tem a descoberta da carga do elétron por Millikan. Google tem que saber esse nome. Tem. Millikan determinou a carga do elétron, que é a chamada carga elementar, né? A menor carga da natureza. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, não esqueça. Olha aí, ó, um experimento de Millikan com um óleo, né? Ele mede o desvio. É muito interessante. Esses experimentos desses caras, né? Nada é algo acaso, não, tá? É uma soma de observações. Então, essa soma de observações faz com que ele fique tão treinado que qualquer variância ali, ele diz, opa, tem alguma coisa mudando aí. Então, ele consegue perceber exatamente qual é a carga do elétron. É muito legal, né, pessoal? Aí, vê bem, olha que bom. Quando você tem esses experimentos, né, a carga do elétron de Millikan, aí chega ele, Niels Bohr. Bohr sabia de uma tal de física quântica, exatamente, que são ideias de Planck, Einstein, e fez um postulado. Ele diz que na sua órbita o elétron nem ganha nem perde energia. Só que isso é mais bonito. Ele bota assim, ó, estados estacionários. O elétron se move em órbitas circulares em torno do próton, do núcleo, sob a influência da força colombiana, que é da física clássica, né? Mas somente um conjunto discreto de órbitas é estável. E neste estado o átomo não irradia. Ou seja, na sua órbita ele nem ganha nem perde. Emissão e absorção de radiação. Quando o elétron passa de um estado estacionário inicial e com energia maior para outro estado estacionário, se ele está indo mais para longe é porque ele ganhou energia. Se ele volta, ele libera um fóton. E esse fóton tem uma energia HF. Exatamente, ó. Delta E, variação de energia, igual a H vezes V. Aqui, ó, delta E,
variação de energia. H é a constante de Planck, 6,64 vezes 10 a menos 34. E você tem a frequência, HF. Aqui tem um Vzinho, né, que não é um V. Então, que é a frequência. Lembre-se que, se ele ganha uma quantidade de energia para ir, ele devolve a mesma quantidade de energia quando volta. Então, os elétrons só podem girar ao redor do núcleo em órbitas circulares. E essas órbitas são chamadas de estacionárias, porque ele estando nela, ele não está parado, não é estacionário de parar, não. Ele não emitir energia. Então, a energia absorvida ou emitida por um átomo é equivalente ao número inteiro de um quanta. Quanta é isso, pessoal? É a menor quantidade de energia que existe na física quântica, tá certo? É ela que explica, vê. Quando você dá um salto, você ganhou energia. Quando você libera, você volta, você libera essa energia em forma de fótons. E a energia, ela tem uma quantidade mínima. É como se ela fosse pequenos blocos. Que um professor meu que dizia que física quântica não é para iniciantes. E não é mesmo, não. É uma coisa extremamente difícil. Buga, eu não entendi muito bem o que é esse quanta, não. Vê, eu também não entendo só. Não. Vou tentar ser o mais objetivo. Quanta, pessoal, é a menor quantidade de energia que pode ser absorvida ou emitida por um átomo. Então vamos lá. Vamos começar com algo que a gente conhece, luz e calor. Você já se queimou ao chegar muito perto de uma lâmpada? Uma lâmpada. Eita, quente que só a peste. Aquilo é energia saindo do filamento. Mas ela não sai de qualquer jeito, não. Ela sai em pequenos pacotes. Vamos fazer uma analogia que eu adorava na faculdade. Imagine uma escada. Você pode subir degrau por degrau, mas não dá para ficar entre um degrau e outro. Então, a energia do elétron também funciona assim. Ele só pode pular de uma camada ou de um nível para outro. Ele não pode ficar no meio. Essa quantidade mínima é o que a gente chama de quanta. Então, pessoal, quando você aquece um pedaço de ferro, ele começa a brilhar, certo? Mas ele não muda de cor suavemente, com um degradê. Começa, olha, está esquentando, olha, ficou um pouquinho laranja, ficou rosinha, ficou vermelho. Não, ele vai de vermelho para laranja e branco. Pá! Isso acontece porque os elétrons absorvem e liberam quanto de energia, que é um pacote fixo, é uma quantidade fixa e mínima de energia. Então, no começo do século XX, os cientistas eles acreditavam que a energia era algo contínuo, tipo o volume que dá para você colocar 1, 2, 3, 4. Mas Planck, estudando o calor emitido por corpos aquecidos, percebeu que a energia era emitida em pacotes mínimos, os quantas. Esse foi o primeiro passo para a mecânica quântica. É muito importante. Então, o que é um quanta? São pacotes mínimos de energia. Os átomos não ganham ou perdem aos poucos, mas em saltos definidos. Então, ele pode ir da primeira para a quinta, da primeira para a quarta, da primeira para a terceira camada. Ele não pode ir para o meio, tá? Então, pensa numa máquina de chiclete. Sabe que a máquina de chiclete, você botava uma moedinha, sai um chiclete, aquele que você mexe assim, né? Você só consegue tirar um chiclete colocando a moeda. Se você colocar menos, não sai nada. Então, a mesma coisa é um átomo, tá? Então, pessoal, isso é muito importante. Assim, não é importante no sentido de, ó, que coisa maravilhosa, vai cair na prova. Não é nesse sentido, não. Estou falando que é importante porque tem sentido. Você começa a entender e começa a perceber que é legal. Certinho? Tranquilo? Não é legal? Então, vamos lá. Então, pessoal, depois disso, eu moro no 11º andar, os carros passam lá embaixo, faz uma zoada, dá para escutar daqui de cima, né? Olha, é um negócio absurdo, né? Olha aí. E outra coisa, viu? Eu moro em rua, não moro em avenida, não. Então você vê que poluição sonora da murrinha nessa cidade. Então vamos lá. Então, para terminar agora, vamos falar de Sommerfeld. Pessoal, Sommerfeld deu uma melhorada no modelo de Bohr, mas ele não brigou com Bohr, não, tá? Bohr havia proposto que os elétrons giravam em órbitas circulares, essas órbitas bem definidas ao redor do núcleo. Aí isso explicava bem os espectros de átomos simples, como hidrogênio. Mas não funcionava para qualquer átomo, não. Aí é que, em 1916, mais ou menos, Sommerfeld entra na brincadeira. E ele diz, ó, existem órbitas circulares, isso é indiscutível, Bohr, top, mas também existe órbita elíptica. E ele disse que os elétrons podiam tanto se mover em órbitas elípticas ao redor do núcleo, além de circulares, como os planetas.
Então, ele descobriu os subníveis de energia. Não é legal, pessoal? Então, o que é esse tal de espectro atômico, Guga? Eu não consegui entender o que é um espectro atômico, não. Então eu vou te mostrar. Vem cá comigo. Ó. Vê, pessoal. A gente viu. Agora começa a turma da física quântica, né? Ó, o espectro é isso aqui, ó. Isso aqui é um espectro contínuo, que é o arco-íris. O espectro atômico é cada elemento tem um espectro, onde essas cores são as raias definidas, né? E cada linha grossa dessa, que é um nível, entre aspas, é formado por vários subníveis. Então, os circulares correspondem aos níveis, as órbitas circulares, que são as chamadas bandas largas, essas bandas maiores, tá vendo? Essas bandas maiores são formadas por várias bandinhas finas, que são os subníveis. Então, o nível, órbita circular, o subnível, órbita elíptica. E aí você tem nosso querido Luiz de Broglie, que é a dualidade partícula-onda, que a gente vai demonstrar na próxima aula. Agora, eu vou te fazer um convite. Vamos fazer umas questõezinhas bem legais. Vem. Vem. Então agora, vamos lá. Vamos resolver nossas questões. Estão prontos? Pessoal, separei cada questãozinha para você, viu? Se prepare. Vai ser top. Guga, tá ruim aí o negócio, hein? Não é que tá ruim. É porque tá péssimo. É o slide. Olha aí, apareceu. Vamos embora? Bora. Olha aí, pessoal. A questão 1 tá aí escrita pra gente. Deixa eu botar aqui uma cor que vai realçar. Né? Ele fala: um átomo A com N elétrons e N-1 sucessivas energias de ionização, né, foi novamente ionizado de acordo com a equação. AN-1, dando AN positivo mais um elétron. Sabendo o valor experimental da energia de ionização deste processo, pode-se conhecer o átomo A utilizando o modelo proposto por... Pessoal, vê, essa questão é muito interessante. O modelo que vai falar de ionizar elétron tal é o modelo onde os elétrons vão poder o quê? Sair, né? Sair como? Olha, imagine que o elétron ele está na camada 2 e ele quer ir para a camada 3. Ele ganhou energia, vou chamar de E1. Se ele ganhar uma energia maior energia, maior do que 1, olha, ele pode fazer o quê? Ele pode ir embora. Ó. Aí se ele for embora do átomo, o átomo vira o quê? Quem perde elétron vira um cátion. Ganhou energia, que a gente chama de energia de ionizar, né? Que ele ionizou, virou íon. Ele vai virar X mais e vai perder o elétron. Que é exatamente isso que a gente está vendo aí em cima. Então, a primeira questão, a resposta para a questão é o chamado modelo de Niels-Bohr. Não é legal? Então, vê, pessoal, modelo atômico nem sempre, ó, não é que vá ter questão difícil, que vá... Não, não é isso que eu estou falando, não. Mas nem sempre a questão é muito boa. E até bom mesmo que não seja, né? Concorda? A gente estuda tão direitinho. Aí cai uma questão muito, mas muito besta. Aí, poxa, chega a dar aquela sensação de não acredito que caiu isso. Então, lembrar, tá? O átomo, para nosso querido Bohr, ele faz o que, pessoal? Ele ganha uma energia. O fóton, lembra? Que é um múltiplo, fóton não, uma quantidade de energia chamada quanta de energia, né? E aí ele vai, se ele ganhar energia, ele vai para uma camada mais externa. E se ele perder, o que é que acontece com o pobrezinho? Aí ele volta. Agora lembre-se, o que ele ganha para ir é igual o que ele perde para voltar. Tá certo? Então, questão número 1, respondida com toda a nossa tranquilidade. Quer ir para outra? Quer ir para outra?
Ou quer que eu explique mais alguma coisa dessa questão? Uhum. Então, vamos embora, né? Não esqueça que Niels Bohr. Então, vamos lá. A questão está envolvendo o quê? Níveis de energia dos elétrons de um átomo, tá certo? Então, o modelo que permite relacionar a energia de ionização, que é a energia para tirar o elétron, tá? Com os níveis, é o modelo de Bohr. Porque Bohr propôs que os elétrons girem em órbitas circulares em níveis de energia quantizados, para ficar bem claro. E que a energia necessária para remover um elétron, ionização, depende da diferença entre os níveis. Então, se você conhece a energia necessária, se você dá mais, ele vai embora. Concorda comigo? Então vamos lá. Vamos fazer outra. Telinha cheia para você vir para cá. Ó, questão de número 2. Um elétron no estado excitado pode retornar ao estado fundamental de duas formas diferentes, emitindo fótons de comprimento de onda lambda, de acordo com a figura a seguir. Assinale a opção, entre as opções, a equação que relaciona lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Lambda é o chamado comprimento de onda. Vê, essa questão é uma sacada, tá? Essa questão é muito top. Porque muita gente acha que, esse tamanho aqui é igual à soma desses dois. Aí, pá, marca a letra A. Aí, puf, lascou-se. Por quê? Porque, pessoal, ele está se referindo à energia. Voltar do terceiro para o primeiro, ele vai gastar uma energia 1. Que é a mesma energia de voltar do terceiro para o segundo e do segundo para o primeiro. Então, ó, é 2 e é 3. É como se eu estivesse indo de Recife para Caruaru. Eu parasse no Rei da Coxinha, Gravatá, e outro eu não parasse. A distância é exatamente a mesma, concorda? Só que aqui, ó, no segundo ele deu uma paradinha. Mas a energia de E1 é a energia de E2 mais a energia de E3. Eu não entendi, Guga. Porque, pessoal, para voltar do terceiro para o primeiro nível, ele vai gastar uma energia. Não interessa se ele fatiou ela em duas vezes ou se ele veio direto. A energia é sempre a mesma. Porque se ele vem do 3 para 1, a energia é constante. Lembra disso, do quanto de energia. Certo, e daí? Não tem essa alternativa, eu sei que não tem. Mas energia, segundo Planck, lembra dele? Planck. Como é que a gente calcula energia? Energia igual a HF. Então, ó, HF1 igual a HF2 mais HF3. Certo, Guga? E daí? Não tem essa resposta. Calma, mas energia, aqui, ó, H é uma constante. Se é uma constante, eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar. Então vai ficar F1 igual a F2 mais F3. Guga errou! Guga errou! Dum, dum, dum. Guga errou! Dum, dum, dum. Pessoal, vê, sem problema. Então a gente vem para cá, ó. Errou o quê, rapaz? Eu até posso errar, mas nesse caso não errei, não. Vê. Se, vê, lembra da fórmula? Vem lamber ferida, velocidade é lambda F. Uhum. Então quem é F? V sobre lambda. Então fica V sobre lambda 1 igual a V sobre lambda 2 mais V sobre lambda 3. V é a velocidade da luz, que é o elétron, né? Tá ali, cancela, então fica 1 sobre lambda 1, 1 sobre lambda 1 igual a 1 sobre lambda 2 mais 1 sobre lambda 3. E a resposta fica a letra D. Guga, que questão top! Também acho. Pesadinha, né? Muito legal. Vê, pessoal. Então agora vamos para mais uma questãozinha aqui que vai nos deixar bem alegrezinhos. Questão bem difícil do que cai geralmente, né? Uma questão mais longe da realidade dos vestibulares até hoje, que estão agora mais tranquilos, mas pode cair, tá? Vamos lá. Ó, ele coloca aqui pra gente. Analise a afirmativa, ele quer somente as verdadeiras. Bora lá. Aí ele bota, primeiro, elementos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos de uma razão fixa.
Essa afirmativa faz parte do modelo de Dalton, além da divisibilidade e da indestrutibilidade do átomo. Que alternativa feia da peste! Elementos químicos são formados de átomos de 2 ou mais elementos? Não, né? O que é formado por átomos de 2 ou mais elementos não é um elemento, é o quê? Substância, né? A substância química, água, H2O, CO2, CO2, e assim vai. Thomson mostrou que as partículas em raio catódico são carregadas negativamente. Provou a afirmação mostrando que o raio pode ser desviado se passar entre placas carregadas opostamente em um tubo de Crookes. A gente viu, né? O raio catódico ele desvia para a placa positiva, mostrando que ele é negativo. Então é verdadeiro. Não é bonitinho? Primeiro aqui, ó, a alternativa 2 é verdadeira. 3. O físico Robert Millikan realizou um experimento que determinou a magnitude da carga negativa do elétron. Quem descobriu a carga do elétron foi Robert Millikan, num experimento bem legal. 4. Os elétrons estão presentes em toda a matéria. Eles são dos seus constituintes subatômicos e são realmente todos idênticos. Elétron é tudo igual, não é? Verdadeiro. Toda matéria tem elétron. Toda matéria não tem nêutron, né? Como? Hidrogênio 1. Ele tem um próton e a massa é 1. Então ele não tem nêutron. Mas toda matéria tem elétron. Segundo Heisenberg, é impossível conhecer simultaneamente e com certeza a posição de um momento de uma partícula microscópica. Pegadinha do Guguinha. Não é microscópica. O elétron não é microscópico. Pegada maldosa da peste, né? É impossível determinar a posição e a velocidade do elétron e não de uma partícula microscópica. Então, ainda tá tudo 1, né? Que onda? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a sexta. Os subníveis de energia foram deduzidos por Sommerfeld a partir das linhas bandas finas do espectro descontínuo de um átomo e correspondem às órbitas elípticas. Verdadeiro. Pessoal, que questão topzinha, hein? Gostei muito dessa questão. Muito show de bola. Gostaram? Também gostei. Então, valeu. Tá vendo? Fizemos questões ainda. Beijo.